Quanto tempo eu posso ficar fora da Espanha para não perder a minha autorização de residência? Se você tem uma residência legal na Espanha e quer viajar para o estrangeiro por semanas, talvez até mesmo por meses, a pergunta que eu sempre recebo é: quanto tempo eu posso estar fora sem arriscar perder o meu título? E a resposta, na verdade, ela muda dependendo de dois fatores: o tipo de título que você tem e se você está ou não em busca da sua cidadania espanhola, especialmente se você é um cidadão de um país ibero-americano e quer contar com a vantagem de poder fazer o seu pedido em tão somente 2 anos de residência legal. Se você não me conhece, eu sou Felipe Vigo, eu sou advogado no Brasil, em Portugal e na Espanha, e aqui nesse perfil eu descomplico a lei para que você entenda sobre os seus direitos e possa se planejar sem cair em truques e também em armadilhas. Essa é uma das questões mais práticas que recebo de quem já tem uma autorização de residência na Espanha. E é também uma das que mais pode prejudicar quem não tem os números claros. Antes dos números, eu preciso te dar o contexto para você poder melhor entender. A autorização de residência na Espanha, qualquer que seja o tipo dela, pressupõe que o titular mantém a Espanha como o centro da sua vida. Quando as ausências são prolongadas, a lei interpreta que essa centralidade ela foi, na verdade, abandonada. E por essa razão, o título pode tanto ser cancelado como não ser renovado. Mas temos aqui dois níveis de consequências que a gente precisa separar dentro da cabeça para conseguir melhor entender. O primeiro nível é perder o título de residência em si, o que significa que o documento deixa de ser válido. Em outras palavras, o seu direito de residir legalmente é extinto. O segundo nível é comprometer o percurso para a cidadania espanhola. Ou seja, as ausências podem não fazer perder o título, mas ainda assim podem quebrar o entendimento da continuidade necessária da residência para fins do pedido da nacionalidade espanhola. São situações que são diferentes e, obviamente, com limiares também diferentes. Para quem tem uma autorização de residência temporal, seja por trabalho, como nômade digital, não lucrativa, familiar ou qualquer outra modalidade, o regulamento da Lei Orgânica de Estrangeria é bem claro. A ausência do território espanhol por período de 6 meses a cada 12 meses pode determinar a extinção da autorização de residência, o que significa, em termos práticos, mais de 183 dias fora do território espanhol. Atenção que o texto legal ele fala em pode, ou seja, não é automático, mas é o limiar a partir do qual a administração tem base legal para poder efetivamente extinguir o título. E o que isso significa? A gente pode ter aqui, na verdade, dois cenários que são distintos. O primeiro cenário é o cenário da ausência continuada de mais de 6 meses. Por exemplo, se você esteve fora da Espanha por 7 meses direto. Esse é o cenário de maior risco. A ausência contínua é interpretada como um abandono da sua residência, um desinteresse na residência da Espanha. Já no cenário 2, a gente fala em ausências acumuladas que somam mais de 6 meses. Por exemplo, você esteve fora por 3 meses em fevereiro, voltou em maio, saiu novamente em agosto e ficou mais 4 meses fora. No total, você já soma 7 meses, mesmo que não de forma contínua. O que pode, em qualquer dos casos, acontecer é o cancelamento imediato pela sua ausência, mas isso também é o que é mais raro, ou um momento mais crítico. Na renovação, a oficina de estrangeiria pode verificar os períodos das suas ausências e questionar a continuidade da sua residência no território espanhol.
Por isso, mesmo que o título não seja cancelado durante a ausência, a renovação ela pode vir a ser negada exatamente com base e fundamento nas ausências acumuladas. Mas tudo isso é um cenário de uma residência temporária. Quem já tem a sua autorização de residência de longa duração, obtida depois de 5 anos de residência contínua, tem mais proteção, mas ainda assim também não é uma proteção de todo ilimitada. Para residência de longa duração, nós temos também duas modalidades distintas com regras igualmente distintas. A residência de longa duração espanhola nacional, em que o título ele só vai se extinguir se o titular estiver ausente da Espanha por mais de 6 meses consecutivos. Aqui não importa o período se for intercalado. E temos do outro lado a residência de longa duração da União Europeia, que é coberta pela Diretiva 2003/109/CE. O limite aqui ele é mais generoso. O título ele só vai se extinguir se o titular estiver ausente do território da União Europeia por 12 meses consecutivos. Nessa modalidade, as ausências dentro do território da União Europeia, como viagens a Portugal, Itália, França, elas não têm relevância para esse prazo. Mas não é só sobre a perda do título de residência que deve se importar. Muitos planejam a imigração com a finalidade de, além de conquistarem mais qualidade de vida, um emprego melhor e outros fatores mais, conquistar também a cidadania europeia. Nesse caso, a cidadania espanhola. Esse é o bloco mais importante se você é um nacional de um país ibero-americano e você está pensando nos 2 anos de residência necessários para poder pedir a sua cidadania espanhola. O Código Civil espanhol exige, além de um período de residência legal, que ela também seja continuada e imediatamente anterior ao pedido. A palavra-chave aqui que a gente precisa falar é o continuada, porque aqui é o limiar mais exigente do que a mera manutenção do título de residência. Ou seja, você pode até ter o seu título de residência válido, mas por falha do planejamento, comprometer o requisito da residência continuada para fins da cidadania. São dois limiares que não são a mesma coisa. O que hoje os registros civis espanhóis reconhecem é que as ausências que são temporárias, pontuais e justificadas não quebram a continuidade necessária, como, por exemplo, a situação de férias, tratamento médico, visita familiar, desde que isso não seja algo recorrente, que represente um padrão de vida do requerente. O que não é tolerado de todo é um padrão de ausências que sugira que o centro de vida do requerente não é a Espanha. Por exemplo, se você passa 8 meses no estrangeiro e tão somente 4 meses na Espanha. A residência continuada em Espanha, aqui nesse caso, ela é sim questionável, mesmo que o título esteja formalmente válido. Esses limites, eles não são fixados em lei alguma. Eles, na verdade, surgem da prática e da jurisprudência. Ou seja, ausências de até 90 dias totais pelo período de 2 anos têm sido tranquilamente consideradas como aceites, como saídas temporárias e pontuais, e por isso não impacta no seu processo. As ausências entre 90 e 180 dias por ano já entram numa zona cinzenta, onde podem até ser aceites com alguma justificação documental que comprova que você não perdeu o centro de vida na Espanha. Por exemplo, o seu arrendamento, conta bancária, sua vida laboral ainda se encontra focado na Espanha. Já as ausências superiores a 180 dias representam um alto risco de ser questionado. O registro civil ele pode entender que a residência não foi continuada durante aquele período. Ah, e ainda tem um detalhe
crítico que separa os 2 anos do percurso para a cidadania, que é o fato de que o período dos 2 anos ele precisa ser imediatamente anterior ao pedido. Ou seja, não adianta você ter 2 anos de residência acumulado na Espanha ao longo da sua vida aqui em território espanhol. Isso significa que se você teve uma ausência longa de 8 meses e depois voltou, o contador, em tese, reinicia a partir do regresso para efeitos da contagem da continuidade. Você não conseguiria aproveitar o tempo anterior a essa sua ausência prolongada. Uma vez apresentado o pedido de cidadania, o período dos 2 anos já foi cumprido e verificado. O que foi passado e a gente não vai voltar a essa discussão. Mas as ausências, ainda assim, elas podem ter uma relevância para a continuidade do seu processo. Isso porque existem 2 pontos práticos que você precisa ter em conta. O primeiro deles é a necessidade de manter o título de residência válido, porque mesmo com o pedido em curso, você continua a ser um estrangeiro residente no território espanhol enquanto seu processo não finaliza. E se o seu título expirar e não for renovado durante o processo, a sua situação legal na Espanha fica comprometida e também pode afetar o seu processo de cidadania espanhola. O segundo ponto é a jura. O processo de cidadania espanhola, ele inclui, após a sua conclusão, a etapa da jura. Ocorre que para fazer a jura e não perder o direito à sua cidadania espanhola, você precisa fazer dentro de um prazo legal. E outra questão é que para fazer a jura, você também precisa ter o seu título de residência válido. Portanto, depois de apresentar o pedido, você pode sim viajar, mas você deve fazer isso com precaução e com planejamento para manter o título de residência sempre válido ou atualizado e assegurar que você tem sempre o direito a regressar rapidamente para a Espanha para quando for concluída a sua cidadania, você poder tratar dos procedimentos finais e aí sim, verdadeiramente, se tornar um cidadão espanhol. Se você gostou desse vídeo, não esquece de ativar o sininho para você receber atualização sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal, de deixar o seu like, porque assim o YouTube entende que o vídeo é relevante e ajuda que seja entregue para ainda mais pessoas, além, obviamente, de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que ainda tem dúvidas sobre os períodos de ausência do território nacional espanhol e as suas consequências legais.